A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Toji, uma vez mais, nós estaremos dando continuidade na nossa aula de Bibliologia do curso médio. É isso mesmo, se você está assistindo este vídeo, é porque já assistiu os vídeos que antecedem a este, e hoje nós teremos um vídeo que por demais maravilhoso, especial, tenho certeza que será muito proveitoso para a sua vida. Nós falamos aqui sobre as partições dos livros do Antigo Testamento, falamos sobre as partições dos livros do Novo Testamento, nós falamos sobre os 66 livros da Bíblia Sagrada, falamos do cânon sagrado, ok? Falamos do Berit, falamos do Diateque, a palavra para concerto, aliança, até mesmo pacto no Antigo Testamento. Mas hoje nós vamos falar em especial sobre os livros que estão no Novo Testamento, que recebem um nome em especial, chamados de livros sinóticos ou sinóticos, ok? Nós vamos iniciar esta aula com uma breve oração e vamos fazer menção de um texto bíblico, ok? Vamos lá, Bíblia Sagrada, vou pegar aqui a minha Bíblia palavra-chaves, tá? Palavra-chaves, muito boa essa Bíblia. Eu indiquei aqui para vocês algumas Bíblias, vou estar sempre indicando, tá? Dependendo da forma que você gosta de estudar, a Bíblia de estudo, ela precisa ser escolhida. Por exemplo, se você gosta de história, você gosta de arqueologia bíblica, você deve comprar uma Bíblia Thompson. Se você gosta de estudo doutrinário, é um obreiro, quer ser um pastor, adquira uma Bíblia NVI. Você é um leitor que gosta das revelações de Deus, de um estudo bem aplicado, compre uma Bíblia pentecostal, muito boa também, uma Bíblia de estudo. Você gosta de observar as palavras no sentido da transliteração? Compre uma Bíblia de Genebra. Quer aprender, extrair as palavras do original, do grego, do hebraico? Compre uma Bíblia palavra-chaves. Tá? Então, dependendo da forma que você estuda, é necessário você ter uma Bíblia que traga aquele conteúdo ao qual você ama estudar, gosta de estudar. Por isso, é importante quando o seminarista, você que está estudando teologia, você que é um aluno assíduo e gosta de ler a palavra de Deus, quando for comprar uma Bíblia de estudo, compre uma Bíblia de estudo que esteja em concordância com a forma que você gosta de estudar. Se você é um exegeta, se você é um apologeta, tem a Bíblia apologética, Bíblia que você vai estudar como defender a palavra de Deus. Então você tem que descobrir qual o método de estudo que você gosta de aplicar. A forma de estudo que está mais adequada para a sua personalidade, para a sua forma de estudo, ok? Isso é muito importante, tá? É um passo muito importante. Haja visto que todas as Bíblias trarão os textos, tá? Como nós falamos aqui, a versão de Robert Stefano, por exemplo, que era um tipógrafo francês, quando ele vai reeditar não só o Antigo, mas também o Novo Testamento, ele acrescenta na sua época, dividindo em 31.102 versículos. Posteriormente, depois de muitas atualizações, até chegar nas versões de hoje, foi subdividido em 31.173 versículos. E a Bíblia continua, ainda daquela época para hoje, com a mesma quantidade de capítulos. 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Ok? Então, embora os estudos mudem, as aplicações mudem, tá? A forma sistemática de estudo de cada Bíblia mude, o texto permanece o mesmo, tá? Claro que haverá variações na forma da tradução da linguagem
portuguesa. Lembrando sempre, eu digo sempre, que você ler o Antigo Testamento, você tem que ter em mente que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com poucas porções em aramaico, mas atribuímos aí o hebraico para o Antigo Testamento. Hebraico bíblico, tá? Um hebraico antigo, já é uma língua morta. E para o Novo Testamento, o grego comum, tá? Que era o grego koiné, ok? Também é uma língua hoje chamada de língua morta, uma língua arcaica. Então é muito importante. Ler o Antigo Testamento, no original era hebraico. Ler o Novo Testamento, no original era o grego koiné, ok? Então isso é muito importante para quem estuda a palavra de Deus, ok? Então nós vamos ler um texto que se encontra em Mateus, em Marcos, em Lucas e também se encontra no evangelista, tá? Marcos, Mateus, Marcos e Lucas. Olha só, nós vamos ler aqui o mesmo texto, a mesma história de formas diferentes. Preste muita atenção nisso. Nós vamos ler aqui Mateus, capítulo 9, tá? Mateus, capítulo 9 e versículo de número 9. Olha o que diz em Mateus, capítulo 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Olha que coisa tremenda, né? Agora vamos ler este texto em Marcos, capítulo 2. Nós lemos em Mateus, você vai virar para o segundo livro, Marcos, capítulo 2, versículo 13, tá? Olha aí, isso, Marcos, exatamente, capítulo 2, versículo 13, exatamente. Olha o que diz. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, olha só, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Prestou atenção? Olha, Jesus passando dali adiante, lá em Mateus, passando dali adiante, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Passando dali adiante, em Marcos, está dizendo que Jesus tornou a sair para o mar, ou seja, estava indo em direção à praia, em direção ao mar. E quando ele passa ali, ele vê um homem que é filho de Alfeu, assentado na alfândega, ok? Olha só, dois evangelistas narrando a mesma história, mas com alguns fatos diferentes. A mesma história de pontos de vistas diferentes, ok? Agora nós vamos ler em Lucas, capítulo 5. É importante você ter Bíblia, lembre-se disso, o seu caderno, fazer as suas anotações, fazer as suas marcações, ok? Vamos lá? Lucas, capítulo 5, olha aí. Lucas, capítulo de número 5 e versículo de número 27. Olha o que diz o texto. Depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Ok? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, eterno Pai,
Glorioso e soberano, neste momento queremos te glorificar e te exaltar, porque teremos aqui uma aula mais de teologia no tema bibliologia. Ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a entender a sua palavra. E o que para nós for difícil com compreensão humana, o Senhor com seu Espírito Santo nos deu o entendimento e sabedoria para crescermos não somente na graça, mas também no conhecimento. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, nós lemos 3 textos com visões diferentes. Eu quero nesse momento te convidar a ir para o slide. Vamos lá? Aula de número 5 com o professor Tojo. Vamos lá? Os evangelhos sinóticos ou sipnóticos, ok? Foi o que nós já comentamos aqui ao início. Sipnótico significa visão conjunta, que se deriva de 2 palavras gregas, sim, que pode ser com ou junto, e ops, que significa ótica, vista. No estudo das Escrituras, esta palavra é aplicada a Mateus, Marcos e Lucas, porque eles são uma sipnose da vida de Cristo. Apresentam muita semelhança entre si, no conteúdo e na apresentação. Os sinópticos revelam Cristo em ação, registram as parábolas, os milagres de Jesus. Este nome foi aplicado a estes 3 primeiros livros, evangelhos do Novo Testamento, por sua unidade corporal. As expressões Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas são narrativas da vida de Cristo, registrados por eles. Porém, nenhum deles é completo. O que falta em um, aparece no outro. Porém, muitas coisas que Cristo fez e ensinou não foram escritas. Nós temos a referência de João, capítulo 21 e versículo 25. Há apenas um evangelho, descrito e apresentado em 4 maneiras. Há muita coisa em comum nos sipnóticos, mas existem também diversas peculiaridades que só apresentam nos demais. Mas, por outro lado, dos 1068 versículos em Mateus, Marcos conta 673 versículos e 1149 versículos em Lucas, e assim por diante. Os evangelhos não se contradizem, mas são livros biográficos que narram, em ordem cronológica, o nascimento, ministério, paixão, morte e ressurreição do Filho de Deus, ok? Vamos fazer uma pausa aqui, ok? Você se lembra que nas partições do Novo Testamento nós temos os 4 primeiros livros, tá? Os 4 primeiros livros que eu posso colocar como uma coluna, que eles eram chamados de biográficos. Lembra disso? Biográficos. Por que biográficos? Porque eles falam da vida, em especial, de uma pessoa. Qual é a pessoa que é narrado a sua vida por Mateus, Marcos, Lucas e João? É isso mesmo, nosso Senhor Jesus. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falaram sobre Jesus, falaram sobre o Messias. Então, nós temos aí 4 livros biográficos. Porém, desses 4 livros biográficos, Mateus, vou colocar aqui, Marcos, Lucas e João. Desses 4 livros, tá? Nós temos 3 livros, é o que nós vamos aprender hoje,
são os sinóticos. Desses 4 livros, nós temos 3 livros que são em especial chamados de sinóticos, ok? Sinóticos. Por que sinóticos? Nós vimos que vem de 2 palavras gregas, sin e ops, ok? Ou seja, visão conjunta, visão junta, visão com. Então, visão conjunta. Visão conjunta. O que isso quer dizer? Quer dizer que tanto Mateus como Marcos e Lucas, eles narraram muito do que foi escrito por eles no mesmo contexto. O mesmo fato, porém com visão diferente. Porém, a visão de um completa a visão do outro, ok? E aí, olha que interessante. Nós lemos um texto que está em Mateus, capítulo 9. Nós lemos um texto que está em Marcos, capítulo 2. E nós temos um texto que está em Lucas, capítulo 5. Os 3 evangelistas falaram da chamada de Mateus. Porém, eles narraram de formas diferentes. Contaram de uma visão diferente do outro. Todos eles diziam que ele estava na alfândega, ok? Mateus e Marcos diz alfândega. Lucas, ele explica que era uma coletoria de impostos. Ele explica o que é o alfândega. Nós vemos, por exemplo, Mateus dizendo que ele estava passando ali. Mas Marcos explica que ele estava indo de caminho para o mar. E agora nós vemos Lucas completando o que Mateus e Marcos falaram. Então nós vemos a mesma história, o mesmo fato, narrado por 3 pessoas com uma visão diferente. O mesmo fato, com uma visão diferente. Porém, a visão era conjunta. Traziam o mesmo fato, a mesma história e completa o que um não completou no outro. Por isso, os evangelhos não são em si individuais completos, mas um completa o outro. E tendo a visão de todos eles, nós conseguimos então ter uma visão do que aconteceu naquela história. Então é muito importante quando nós formos ler Mateus, nós lemos também Marcos. E nós lemos também o Evangelho na visão de Lucas. Falando sobre isso, é necessário também nós pararmos para compreender que Evangelho, existe apenas um, narrado por 4 evangelistas. Evangelho existe apenas um, o Evangelho de Jesus Cristo, na visão de Mateus, na visão de Marcos, na visão de Lucas e na visão de João. E cada um desses 3 evangelistas, eles narraram de uma forma diferente, ok? Vamos ler a citação de João 21, 25. João 21, 25. É importante você ter sempre Bíblia na mão. João 21, 25. Olha o que diz aqui. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuidado que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Ok? Olha o que João está dizendo, tá? Que se Jesus, que andou na terra, fez muitos milagres, se tudo o que ele fez fosse escrito, não teriam livros no mundo para conter a quantidade de milagres, prodígios e maravilhas que o nosso Senhor Jesus operou no período em que esteve na terra. Mas, então nós temos aí uma ideia de que os evangelhos,
tá? O evangelho, na visão dos evangelistas, eles se completam quando nós entendemos todos eles, em especial os que têm a visão conjunta, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, eles vão trazer, por exemplo, as parábolas. O que significa parábola? Significa comparação. São linguagens de figura, são alegorias, são comparações, são figuras de linguagem. Então, as parábolas, elas são comparações, mensagens que Jesus, então, usou para pregar uma mensagem, para transmitir as revelações do céu. Por exemplo, a parábola do mendigo, Lázaro e do rico. Nós temos aí a parábola da vinha, dos trabalhadores e assim por diante. E nós vemos os evangelistas narrando esses fatos com uma visão conjunta. O que um não termina, se completa no outro. E é afirmada pelo outro evangelista. Olha que coisa tremenda. Então nós temos aí Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelistas que falaram da vida de Jesus. Mas evangelho de Jesus com a visão conjunta, que narraram a mesma história com pontos de vista diferentes, mas com a mesma visão, nós temos 3, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, ok? Sipnóticos, é isso mesmo, ou sinótico, ok? Maravilha, até aqui tranquilo, ok? Porém, vamos voltar para o slide. Nós temos aí uma comparação, tipos de homens de ontem e hoje, tá? O evangelho, vem para cá comigo, tá? Deixa eu apagar aqui visão conjunta, vamos usar os nomes aqui, Mateus, Marcos, Lucas, em especial, que são os sinóticos, tá? Então nós temos aqui Mateus, Marcos e Lucas. Dos biográficos, esses são os sinóticos. Sinóticos, ok? Esses sinóticos, nós temos aí em especial que compreender que Mateus, ele estava escrevendo para os judeus, ok? Para os judeus. Marcos estava escrevendo para os romanos, ok? Marcos estava escrevendo para os romanos. Mas nós temos aí o nosso irmão Lucas escrevendo para os gregos, ok? Então, Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos, ok? Vamos para o slide? Aí nós temos aí, recebia treinamento pessoal e estudava as escrituras. Mateus era para os judeus, tá? Só um judeu podia despertar o interesse em outro judeu, para que se cumprisse como falou Jeremias, o profeta. Nós temos a referência de Mateus, capítulo 27, versículo 9, e nós temos o texto da citação de Mateus 27, 9, dentro da exegese, tem que ter todas as vezes que nós citamos aonde está, é Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e versículo 13, ok? Olha só, que coisa tremenda. Mateus, ele era judeu. Então, se um judeu que não pisava em solo pagão, não se misturava com os gentios, não comia coisas que denominavam impuras, recebesse uma mensagem para falar que o Messias chegou de um grego, por exemplo, um gentil, ele não receberia. Então, olha a soberania de Deus. Olha a grandeza de Deus na escolha onisciente, onipresente, onipotente, mutável e pré-existente de Deus. Para transmitir a mensagem aos judeus, Deus escolheu um judeu. Jesus chamou para ser um apóstolo e escritor sagrado
um judeu. Nós vemos isso em Mateus 9, Marcos 2 e Lucas 5. Jesus escolheu um homem chamado Mateus. O nome Mateus é depois que Jesus muda o seu nome. Ele era por cultura, pela sua etnia, sendo judeu, ele era chamado Levi. O nome Levi significa junto, adesão, mas Deus chama ele, chama aquele que chama Levi, aquele que é junto, aquele que está junto, ele chama e fala assim: a partir de hoje você é dom de Deus, você é presente de Deus, ou glória. Quando Jesus chama, tradição da cultura judaica, então todas as vezes que alguém tinha uma mudança muito importante na sua vida, ele recebia um novo nome, era trocado o seu nome. Você lembra de Jacó? Até ele não chegar no val de Jaboque, ele era Jacó, mas quando ele tem a sua mudança de nome, é porque ele luta com o anjo do Senhor, o varão, ou seja, um anjo de Deus, um anjo do Senhor, que é uma atribuição a Cristo no Antigo Testamento. Depois que ele luta, o anjo toca na sua coxa, muda o seu nome. Ele sai dali mancando, mas ele teve uma mudança na sua vida. Então ele não se chama mais Jacó, mas Israel. Isso acontece com Mateus. Jesus chama ele, vai para a casa dele. No final da tarde, Levi decide largar tudo. E ele decide seguir Jesus. Então o nome dele passa de Levi para dom de Deus, presente de Deus, ou glória. Sabe o que eu quero profetizar na sua vida, nesta aula? É que quando Deus te chamou e você aceitou o convite, Deus agora te chamou para ser presente de Deus, para ser dom de Deus sobre a terra, e você é um instrumento de Deus, ou glória a Jesus de Nazaré. Vamos fazer menção do texto que está inserido em Mateus capítulo 27 e versículo de número 9. Vamos lá? 27:9 diz assim: então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. Agora vamos analisar este texto. Zacarias, capítulo de número 11, versículo 12 e 13, diz assim: e eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata, e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Ok? Nós temos aí uma citação em Mateus, atribuída a Jeremias, que está no livro de Zacarias. Depois, quando você assistir este vídeo, você vai receber a mensagem no grupo, vai participar lá dos áudios, vai receber a aula em MP3, vai receber o audiobook, você que adquiriu o livro físico, e vai ter uma pergunta lá para você, ok? Essa pergunta, ela terá aí um bônus para a sua vida, ok? Depois que acabar esse vídeo, que você assistir essa aula, você vai ver que vai ter uma pergunta aí no grupo da aula EAD relacionado a este texto de Mateus 27 e de Zacarias, capítulo de número 11, ok? Então vamos lá, vamos para o slide. O romano nada sabia sobre o Velho Testamento, mas estava interessado em saber mais sobre Jesus, o líder da Palestina que tinha poderes extraordinários. Os romanos gostavam de mensagem direta, de ação. Marcos é o livro do homem de negócios de hoje, como foi daquela época, ok? Nós temos aí então uma atribuição a Marcos. Marcos foi escrito aos romanos, que estavam se convertendo ao cristianismo. O Império de Roma, os romanos, os soldados, eles não entendiam de Bíblia, não entendiam do Antigo Testamento, mas eles queriam saber quem era esse mestre, quem era esse Jesus. E aí nós temos uma comparação daquela época.
tá? Dentro do slide, do judeu comparado com o evangelho na visão de Mateus, que é o evangelho para quem entende da Escritura, palavra para quem acredita na palavra de Deus. Aí nós temos aqui uma atribuição agora aos romanos, o homem de negócios do dia de hoje, aquele que não entende Bíblia, mas quer saber quem é Jesus, quer conhecer, e nós temos aí a visão de Marcos escrevendo aos romanos. O grego, Lucas, um médico grego, escreve para os seus patrícios, que amavam a beleza, a poesia, a cultura, viviam num mundo de conceitos. Era difícil agradá-los. Então, lógico, ele fala do nascimento, da infância de Jesus, dos cânticos relacionados com a vida de Cristo, a saudação de Isabel e Maria, o cântico da Virgem Mãe, Zacarias, após recuperar a voz. Nós temos 3 citações de textos bíblicos que nós vamos estar citando, ok? Aí nós temos aí, ao nascer o Salvador, ressoaram as vozes de um coro de anjos, o cântico de louvor pelos pastores. O grego é o estudante, o idealista de hoje, em busca da verdade, do conhecimento, da felicidade, ok? Olha que coisa tremenda. Vamos ainda para o slide. Todos os homens de hoje, tá? Todas as multidões precisam de Cristo. Como no seu tempo, quando ele falava às multidões dispersas e que se ajuntavam para ouvi-lo. Os evangelhos terminam com uma palavra de Jesus aos homens, dando-lhes a grande comissão para ir e fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 18 ao 20. Olha que coisa maravilhosa, tremenda. Deus é que por demais maravilhoso. Quando Lucas escreve aos gregos. Os gregos eram filósofos, eram poetas da sua época. Então, como Deus usaria um religioso que não gostava de gentios? Como eles usariam alguém de ação, que gostava de falar como para o Império Romano? Então Deus escolheu um grego, da mesma forma que escolheu um judeu para falar do Messias, ele escolheu um grego para apresentar Jesus como um homem, como filho de Deus. E aí Lucas era médico. Então olha como eles vão receber. Puxa, quem está escrevendo é um grego. Não é um judeu, é um grego. E ele é médico. Ele sabe, mas espera aí, ele é médico, mas está escrevendo de uma virgem que está dando à luz. Ele está falando de anjos que cantam no céu. Está falando de um homem que perdeu a voz e recuperou. De uma mãe, mas que é virgem. Então, os filósofos e pensadores e poetas queriam entender, compreender que mensagem era essa. Que Jesus é este, que Deus é este, porque a sua cultura era dotada de deuses da mitologia grega, mas agora eles estão vendo um Deus homem, diferente do Deus homem chamado Hércules, agora um Deus homem chamado Jesus Cristo, que opera milagres, que faz prodígios, sinais e maravilhas. E naquela época, os pensadores atribuem hoje dentro do nosso estudo, comparando com o grego da época, os pensadores de hoje, o estudioso de hoje, aqueles que gostam de estudar, mas estão em busca da verdade. Querem saber quem é Jesus, querem conhecer Jesus, ok? Mas terminamos aí também falando que Jesus é apresentado para todos os homens na terra, né? Nós temos aí a ideia de que o evangelho é para todos, o conhecimento de Cristo é para todos, que todos venham ter um conhecimento de Cristo. Por isso, nós temos aqui a biografia de Jesus. Os livros que falam da vida do maior homem, do maior mestre, do maior rabino que já existiu, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha, que coisa maravilhosa, especial e tremenda é ler os evangelhos que falam da vida de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Em especial hoje, os que têm a visão conjunta e que vão narrar os mesmos fatos
com pontos de vista diferentes, mas um completa o outro, porque a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus, e é um livro que não há falhas, é um livro perfeito, é o livro mais vendido do mundo, é o livro mais impresso do mundo. A Bíblia Sagrada, o livro de Deus, a palavra de Deus, o livro sagrado, a voz de Deus para nós, seres humanos aqui na Terra, que é uma bênção de Deus. Nós temos aí as citações dos textos, tá? Em que nós estaremos aplicando, tá? Na medida do possível, dentro de cada estudo. Ora, vamos ler aí Lucas, capítulo de número 1, versículo 42 ao 45. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso assim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao achar os meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprir-se as coisas que da parte do Senhor foram ditas. Ok? Vamos ver também a citação, ainda no capítulo 1, versículo 46 ao 55. Olha aí, 46 ao 55. Disse-me então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que eu desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome. E a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente. Dissipou os soberbos no pensamento de seu coração, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios ricos e auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Nós estamos então chegando ao fim desta aula. Quero louvar a Deus pela sua vida e eu lhe aguardo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe!